Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Minuto TN especial deste sábado. E o assunto de hoje é varizes, como evitá-las? E caso você tenha, como cuidar do problema tão comum entre mulheres e homens também? E quem vai esclarecer pra gente é o Dr. Carlos Dyer, que é cirurgião vascular. Bom dia, doutor. Bom dia, Manu. Seja muito bem-vindo. Então, primeiro, como evitar ter varizes, né? Principalmente as mulheres aí com mais de 30, 40 anos. A gente sabe que varizes é uma doença genética, né? Uma doença que está no código genético do paciente ou da pessoa. Então, o que a gente pode fazer, uma vez que você tem essa predisposição, o que a gente pode fazer para evitar as varizes é manter hábitos de vida saudável. Uma boa hidratação, cerca de 2 litros de água por dia, exercícios físicos que fortaleçam a batata da perna, a panturrilha, a musculatura da batata da perna, vão evitar o aparecimento de varizes ao longo do tempo, evitar longos períodos de pé ou longos períodos sentado para que o sangue não fique represado nas pernas, são meios adequados aí de evitar o aparecimento de varizes para quem tem essa predisposição genética. Mas quem trabalha mesmo ali em pé, muitas horas do dia ou sentado, como fazer? Tem que sentar de vez em quando? Qual que é a orientação? O ideal é que a gente consiga adequar o nosso dia períodos de caminhadas para quem fica muito tempo sentado e para quem fica muito tempo em pé, períodos sentado. Uma dica que eu dou, eu que trabalho em consultório e fico sentado muito tempo, eu me acostumei a receber todos os meus pacientes na porta do consultório, porque sendo assim eu não fico sentado o tempo todo. Então eu levanto, vou até a porta, recebo o paciente e sento de novo para evitar que a gente fique parado por muito tempo. E além da atividade física, né, qual a orientação que você dá para quando chegar em casa? Elevar as pernas ou passar esse hidratante? A elevação dos membros faz com que haja um retorno venoso, né? O sangue saia da perna com mais facilidade. Então, ao chegar em casa, o ideal é elevação dos membros, né? Deitar, colocar a perna mais elevada, pelo menos mais elevada do que o tórax, do que o coração, para que o retorno venoso aumente. Ficar nessa posição aí por pelo menos uns 15 a 20 minutos vai ajudar. Mesmo quem não sofra do problema. Mesmo quem não sofra do problema. E quem tem o problema no dia a dia para o trabalho, já que a gente começou falando aqui, né, do trabalho, é bom colocar aquelas meias ortopédicas? Como são essas meias? As meias de compressão são meias de compressão graduadas e uma curiosidade que eu trago para vocês aqui é que quem inventou essa meia foi um cientista que, ao mergulhar na piscina, ele percebia que a pressão lá embaixo, né, nos pés da coluna de água ficava maior e à medida que a coluna de água diminuía, a pressão diminuía na perna dele. Então ele fez uma meia de compressão graduada, onde a pressão no pé é menor do que na panturrilha. Isso favorece o retorno venoso. Então o uso dessas meias elásticas melhoram a circulação porque a graduação da pressão é diferente dependendo da altura de onde a meia se localiza na perna. Agora a gente percebe, né, que são várias varizes, assim, modelos. Tem mulheres que têm aquelas varizes, homens também, né? Bem grossa, aquela veia bem grossa na perna, e tem aquelas bem fininhas no rosto, ou nas pernas, ou em outras partes do corpo, né? Qual a diferença dessas veias, doutor? A definição propriamente dita de varizes são veias dilatadas, tortuosas, maiores do que 3 milímetros. Então, varizes propriamente ditas são essas veias saltadas que ficam em alto relevo na pele. Já essas varizes mais fininhas, às vezes rosadas, arroxeadas, parecendo uma teia de aranha na perna, eu não vou dizer aqui nome científico, mas elas não chegam a ser varizes propriamente dita. A gente chama isso popularmente de vasinho. Existe uma outra nomenclatura para outros tipos de vasos, que são veias nutridoras ou vasos reticulares, que eles ficam um pouco mais abaixo da pele. É uma veia mais esverdeada, mas ela não fica em alto relevo na pele, que uma vez que o paciente tenha varizes, essa rede de vasos está toda interligada. Então, quando a gente fala em tratamento, a gente não tem como não tratar as varizes grossas, saltadas em alto relevo. Se a gente quiser fazer um tratamento, a gente vai precisar tratar todos esses tipos de vasos, mas eles são vasos diferentes. Doença propriamente dita são aquelas em alto relevo. Essas outras, parecendo essa teia de aranha, essas varizes mais fininhas na pele, existem, dá sintoma também, mas é algo mais estético.
Mas aí já entra o tratamento estético também. E a outra é uma cirurgia. Como que é essa cirurgia? É um dia só? Precisa de internação? Ou no consultório mesmo faz? O tratamento das varizes, ela mudou muito ao longo dos anos. No início da minha carreira, por exemplo, a gente fazia as cirurgias em centro cirúrgico, cirurgias que dependiam de cortes na pele e longos períodos de recuperação. A gente fazia cortes na virilha, cortes ao longo do membro do paciente, da perna do paciente, para a gente arrancar essa veia fora, para a gente tirar a veia inteira do paciente. Hoje, por meio de punções, a gente consegue fazer essa cirurgia totalmente em consultório, com um catéter, né, uma fibra a laser, que a gente consegue, entre aspas, né, cauterizar a veia de dentro para fora, fazendo com que o próprio organismo reabsorva essa veia. É totalmente seguro fazer esse tipo de procedimento com anestesia local em consultório e a recuperação desse tratamento mais moderno, que é o tratamento a laser, é quase imediata. Eu libero, por exemplo, os pacientes que fazem atividade física para fazer atividade física 3 dias depois desse procedimento. Nossa, bem rápido. Eles podem vir andando para o consultório, fazer o procedimento e ir embora caminhando no mesmo momento. Que diferença, que modernidade, tecnologia aí. Com certeza, isso mudou totalmente a forma de tratar varizes. Falou da atividade física novamente. Depois, então, pode fazer atividade e não, porque eu já ouvi falar, né, que volta. Faz a cirurgia, mas depois, dependendo da musculação ou da atividade física, as varizes voltam. Isso é mito, não é real? Na verdade, o tratamento das varizes eliminam aquelas veias que estão doentes, mas isso não impede que ao longo do tempo de vida do paciente, outras veias que estavam saudáveis, elas acabam dilatando e ficando tortuosas e ficando em alto relevo na pele. Então, as veias tratadas, elas realmente desaparecem, mas não impede que ao longo da vida do paciente, outras veias passam... Mas a atividade física não causa, assim, não vai voltar com problema, não, né? Pelo contrário. A atividade física é benéfica, a atividade física previne. A única atividade física que cientificamente, comprovadamente, predispõe ao aparecimento de varizes é a isometria. São, ao invés de repetições, são exercícios em que você sustenta o membro e fica com ele parado, fazendo um esforço isométrico, que a gente chama. Isso predispõe varizes, mas aumento de carga, repetição... Crossfit, mesmo que tem muito impacto, corrida, não interfere. Não tem relação. Tem alguma atividade que seja melhor? Todas as atividades que fortaleçam a batata da perna, que trabalhem a batata da perna. Então, corrida e caminhada são as melhores aí. Olha... Interessante. E quem está obeso ou quem tem lipedema, né, uma gordura nas pernas, isso atrapalha o tratamento das varizes ou não? Não. A gente sabe que existe uma relação entre as doenças, né? Cerca de 30%, 40% dos pacientes que têm lipedema têm varizes associadas, mas o tratamento das varizes, ter o lipedema não vai atrapalhar o tratamento das varizes. Principalmente hoje, nessa era que a gente se encontra, né, de tratamento minimamente invasivo com laser, hoje não atrapalha. Não atrapalha, que bom. Inclusive temos uma reportagem sobre lipedema, vamos acompanhar. Gordura localizada ou lipedema. Nas redes sociais, relatos pessoais e vídeos supostamente explicativos fazem especulações sobre a doença. Uma vida inteira sem entender minhas pernas. Como tudo que envolve saúde, tem que ter cuidado com os diagnósticos de internet. Lipedema é uma condição em que a gente tem um acúmulo de tecido adiposo, de gordura, né? Geralmente é um acúmulo que acontece localizado, igual, né, simétrico, bilateral, ou em membros inferiores ou em membros superiores. Há 6 anos, a Daniela recebeu o diagnóstico. Eu procurei um cirurgião vascular devido a inchaço nas minhas pernas no final do dia. Já procurei outros médicos e ninguém nunca tinha me dito nisso. Lipedema é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 2019. Aqui no Brasil, mais de 10 milhões de mulheres convivem com essa condição. A maior parte dos casos é tratada sem cirurgia, com uma dieta balanceada que ajuda na desinflamação e a prática de exercícios físicos. A drenagem linfática também alivia os sintomas. O paciente traz um histórico de outros casos na família, geralmente é uma mulher, os sintomas de dor, de desconforto nas pernas, aquela gordura que a pessoa já tentou fazer uma dieta e não teve uma resposta. Associado a isso, o exame físico do médico. Então, nós acompanhamos, né, o problema do lipedema, que também é comum entre homens e mulheres, mas isso não interfere o tratamento das varizes, não é, doutor? Não interfere. É um acompanhamento também ali
junto, né, no caso? Pode acompanhar com os dois profissionais? Sim, hoje existem profissionais na área que tratam exclusivamente lipedema, né? Lipedema tem que ser uma abordagem multidisciplinar, uma mudança completa de hábito de vida para o tratamento. Mas quem tem varizes e lipedema junto, o tratamento das varizes não vai atrapalhar aí o tratamento do lipedema. Não interfere. E falando agora de salto, porque homem normalmente trabalha com sapato baixo, né, tênis, e salto, como é que é para as mulheres, a orientação? O uso de salto alto no dia a dia pode predispor o aparecimento de varizes, porque a marcha, né, o andar do paciente vai ficar prejudicado por causa do salto alto. Salto alto até 4 centímetros não tem problema fazer o uso diário do sapato. Agora, saltos acima de 4 centímetros, a gente já tem estudos científicos que comprovam o maior aparecimento das varizes por conta do uso do salto alto. Então, no dia a dia, no trabalho, jornalista, por exemplo, adora um salto, então é bom colocar até 4 centímetros. Até 4 centímetros. E quando ele tem um salto um pouquinho maior, mas na frente tem aquela plataforma que nós chamamos? Contanto que essa plataforma não altere muito a distância entre a ponta do pé e o calcanhar, essa distância que vai ter que ser medida, né? Se o calcanhar estiver desnivelado com a ponta do pé até 4 centímetros, não tem problema, mesmo que seja uma plataforma. Agora, se houver um desnível da ponta do pé até o calcanhar de mais de 4 centímetros, mesmo com a plataforma, aí vai ser prejudicial. Então, ideal 4 centímetros. Agora, final de semana, tudo bem, liberado, se não for para ficar muito tempo em pé. Sim, vai numa festa, mas tem que botar um salto alto. Não, aí não tem problema. Não tem problema. Muitas pessoas ficam com os pés inchados ou com dor nas varizes quando ficam na festa, né, muito tempo com salto, tanto tem casamento que disponibiliza até um chinelinho, né, depois no final da festa. Sim. E como que é depois, assim, quem sofre também com esse inchaço? É natural? Pode causar? É da varizes também essa dor ou não? Para a gente poder entender isso um pouco melhor, imagine um tubo em que tem válvulas dentro do tubo e a doença de varizes é uma doença em que essas válvulas estão defeituosas. Então o sangue que deveria caminhar só numa direção, sempre do pé, de volta para o coração, com essas válvulas defeituosas ocorre um refluxo, ocorre um retorno de sangue para os membros inferiores e esse sangue fica represado, então aumenta a pressão nos membros. Aumentando a pressão, ocorre um extravasamento de líquido e esse líquido que se acumula nas pernas. Isso pode causar, a longo prazo, episódios de trombose, que é um coágulo dentro da circulação, episódios de feridas na perna, que a gente chama de úlcera varicosa, e às vezes o paciente pode ter um trauma exatamente em cima dessa veia dilatada e ocasionar sangramentos muito importantes. Então tem que ficar atento mesmo a isso. Atento. E doutor, a perna quando está escura, às vezes não tem aquela veia ali, né, tão aparente, mas a pele está escura. É um sinal também de varizes? É um sinal de gravidade. Isso a gente chama de dermatite ocre. Eu falo para os pacientes no consultório que é um aspecto de casca de árvore, né? Que quando você olha está um aspecto acastanhado. Isso é um estágio mais avançado. A gente tem uma classificação de varizes, de um menos grave até um mais grave, e essa coloração na pele já indica um estágio mais avançado. Agora é importante procurar um profissional de fato, porque a varizes pode causar aí danos muito graves, né, à saúde. Sim, com certeza. Quando a gente trata o paciente no estágio mais precoce, os resultados aparecem e as complicações a longo prazo, elas tendem a não aparecer. Quando a gente trata um paciente num estágio mais avançado, o tratamento fica mais difícil e às vezes as complicações já podem ter acontecido. E daquelas mais simples de estética também, até da face, eu vi nas suas redes sociais, né? Veinha às vezes no rosto, também é tratado no consultório, normal, é o mesmo tratamento da perna? Isso ou tem diferença? Não é o mesmo tratamento da perna, porque existe uma particularidade no rosto em que a gente só pode fazer uso de um tratamento específico, que é o laser transdérmico, mas a gente consegue ter bons resultados com esses vasinhos de face, principalmente no canto do nariz ou embaixo do lábio, com o uso de laser transdérmico. Já nos membros inferiores, a gente pode fazer o uso também do laser transdérmico associado a outras técnicas que a gente chama de escleroterapia, popularmente conhecida como aplicação, para a gente potencializar os resultados do tratamento estético nas pernas. E esse tratamento estético, às vezes em casa, quem tem aqueles aparelhinhos de massagem, óleos, cremes, você chegou a falar de cremes que são importantes, né? Hidratação.
Mas esses aparelhos também ajudam ou não? Não existe Para comprovação. varizes não tem nada... Não existe nenhuma comprovação que esses aparelhinhos ajudam no tratamento. Os cremes, eles vão ajudar na hidratação da pele, que é ideal para um pré e pós-tratamento. Uhum. Doutor, então, muito obrigada pela sua participação, mas claro, antes, né? Qual o seu Instagram, as redes sociais? O meu Instagram é @drcarlosdyer, que é Dr. Carlos Dyer. O meu consultório fica localizado em Santa Lúcia e eu estou aberto aí para quem precisar, procura a gente, principalmente nas redes sociais, a gente consegue ajudar. É isso, muito bem. Santa Lúcia Vitória, né? E tem as redes sociais com muitas dicas, tá? Eu vi lá muitas dicas muito interessantes mesmo para acompanhar e se tiver algum problema é importante procurar o profissional, não é isso? Isso aí, eu agradeço o convite. Muito obrigada, doutor Carlos. Um rápido intervalo, já, Minuto TN de volta. Estamos de volta e olha só, uma empresária de Vila Velha comprou placas solares e meses depois ainda não recebeu o produto. Vamos ver no nosso quadro Minuto Justiça. Eu comprei, setembro do ano passado, umas placas solares através de um representante de uma empresa. Eu não sei se eles estão dando golpe no mercado. Eu sei que tem várias pessoas no mesmo barco que eu, tá? Eu fui no Procon agora porque eu cansei. E aí o Procon disse que vai ver o que vai fazer e tal. Mas as lojas físicas foram fechadas. Então também não sei como que o Procon pode achá-los. Eles estão me enrolando. A todo mês eles falam assim: mês que vem a gente vai instalar, mês que vem a gente vai instalar. E nada, e nada. Agora a última fala deles é que eles não sabem quando vai instalar, não tem previsão, é assim que eles tiverem dinheiro que eles vão poder instalar as usinas. Eu já confesso que perdi a esperança. E o advogado Fabiano Cabral falou sobre o problema. Infelizmente é uma prática recorrente no mercado. E se a senhora procurou os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, e não obteve êxito, eu sugiro que a senhora busque imediatamente um advogado para que ele entre com uma ação civil requerendo uma reparação por danos morais, que vai variar entre 2 a 3 mil reais, bem como a devolução da importância empreendida. Uma outra dica: procure informações sobre a empresa pela qual vocês estão contratando. Vejam sites, procurem em redes sociais, para quem elas já prestou serviço. Isso tudo é importante para quê? Para que vocês não caiam em golpes ou armadilhas que, infelizmente, corriqueiramente, estão fazendo parte do nosso meio social. Fica a dica. É isso, é importante procurar os seus direitos. Olha, se você está endividado, a Serasa está em parceria com os Correios, realizando um mutirão para os clientes negociarem as dívidas, principalmente com os bancos. Vamos ver. Dona Selma veio a uma agência dos Correios para resolver uma pendência com o INSS, mas acabou encontrando mais do que esperava. Saiu com uma dívida renegociada e ainda garantiu um desconto daqueles. Eu não sei totalmente o valor, né? Segundo o banco era 40, 38, 40, até 48 mil. Eles chegaram a falar comigo por telefone. Eu chego aqui, a dívida, pelo esse papel aqui, a dívida está mínima. Moradora de Vitória, ela precisou fechar o pequeno negócio durante a pandemia. As contas não esperaram, as dívidas cresceram e o nome foi parar no cadastro de restrição ao crédito. Eu era produtora de cactos e suculentas, a gente montou um viveiro, fizemos um levantamento de dinheiro com o banco para aumentar o nosso negócio e ampliar. Mas assim que a pandemia acabou também as vendas de cactos e suculenta, não só para mim. A história dela se repete na vida de muita gente. No Espírito Santo, são mais de 1.300.000 inadimplentes. Quase 1 em cada 4 deve a bancos ou cartões de crédito. Mais de 637 mil capixabas têm dívidas com bancos. Quase metade das pessoas ouvidas disse já ter tentado negociar diretamente com a instituição, mas sem sucesso. Então, começou o Desbanca, uma campanha nacional da Serasa em parceria com mais de 40 bancos, voltadas exclusivamente para a renegociação de dívidas bancárias.
A ação vai até o dia 30 de junho. E só no Espírito Santo são mais de 5,7 milhões de ofertas disponíveis, com descontos que podem chegar a 97%. Para tentar virar esse jogo, a Serasa firmou uma parceria com mais de 40 instituições financeiras e lançou um mutirão de renegociação. Ele acontece gratuitamente nas plataformas digitais, mas também ganhou espaço físico nas agências dos Correios, para quem prefere o bom e velho olho no olho. É uma proposta para aquelas pessoas que têm menos afinidade com a internet, né? Vem aqui atendido por um caixa presencialmente e já sai daqui ciente de quanto deve e qual é a proposta do banco para poder fazer a quitação dessa dívida. Para começar o atendimento, o consumidor que for até uma agência dos Correios deve procurar um totem como esse, em seguida retirar uma senha, clicando em atendimento ao cidadão. Mas a gente precisa lembrar que esse serviço tem um custo operacional de R$ 13,30 por consulta ao CPF. E em caso de se fechar um acordo, paga-se mais R$ 4,60 por cada dívida renegociada. A possibilidade de você fazer uma negociação com um bom desconto e poder voltar ao mercado para fazer, né, suas compras, né, poder praticar os atos de mercado é muito bom, né? Negociar uma dívida não apaga o passado, mas pode abrir caminho para o futuro. Até o dia 30, tem gente saindo dos Correios com nome limpo e mais alívio no peito. A dona Selma que o diga. E agora, como é que a senhora está saindo daqui? Muito feliz e vou correndo pagar esse boleto, antes que eles não mudem de ideia. Agora um alerta aos homens em relação ao câncer de mama. O atleta capixaba de MMA, Wagner Lira, de 43 anos, foi diagnosticado com a doença e já foi até operado. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, no Brasil, em média, 2.000 homens devem ter o diagnóstico de câncer de mama somente este ano. Elas já se acostumaram com o toque, com o exame, com o alerta. Mas e eles? Quantos homens você conhece que já pensaram que poderiam ter câncer de mama? Quase nenhum, né? E não é à toa. Os casos em homens representam menos de 1% dos diagnósticos. Mas isso não torna a doença menos grave, nem menos urgente. Essa raridade muitas vezes faz com que as pessoas pensem que o câncer de mama masculino não existe e faz com que muitos homens, mesmo encontrando lesões na mama, demorem um pouco a procurar o médico. Qualquer lesão de pele, seja da mama ou do mamilo, já deve chamar atenção. Qualquer nódulo na mama deve chamar atenção, ou qualquer saída de secreção pelo mamilo deve chamar atenção e levar essas pessoas ao médico. Inclusive aí, no caso, sejam homens ou mulheres. Acostumado a encarar adversários dentro do ringue há quase 30 anos, foi fora dele que o lutador capixaba de MMA, Wagner Lira, enfrentou a luta mais imprevisível da carreira. Contra um inimigo que crescia em silêncio, um pequeno caroço na mama. Eu sentia um carocinho, mas não doía, para mim estava tudo ok. Foi deixando para amanhã, foi deixando para amanhã, foi deixando para amanhã. Foi, ele inchou, e é 6 centímetros, tamanho de uma laranja. Ele está até no formal para fazer biópsia, mas o doutor falou que não precisa. Preocupado com a velocidade de crescimento do tumor e com a chance de ser um câncer, o ex-integrante da seleção brasileira de boxe procurou ajuda. Passou por uma cirurgia de urgência no início do mês. Agora, em recuperação no Rio de Janeiro, fala sobre o maior desafio que já enfrentou. Dessa vez, fora dos rings. Falava, doía. A partir da segunda sessão, eu já comecei a falar, tal, bem bacana, sem dor. Eu falava, doía, entendeu? Foi no período de 2 semanas. Veio crescer muito rápido. Nisso que veio a crescer, eu fiquei aqui em frente ao espelho, olhei, cara, o peito tava uma bola aqui na frente, o peito esquerdo, né? E o peito direito, nada, pequenininho, uma coisa que nem dava para perceber. A maioria das mulheres contam com exames de rotina. Já os homens só descobrem o problema quando o corpo dá sinais. E aí, muitas vezes já é tarde. Cerca de 80% dos casos de câncer de mama em homens são diagnosticados quando a doença já está em estágio 2 e 3. O que precisa para os homens é lembrar que o câncer de mama no homem existe e conhecer o seu corpo. Criar o hábito de todo dia, na hora que vai tomar banho, não custa nada. Dar uma examinada na mama, olhar, se encontrar qualquer coisa estranha, procure o médico. Desde cedo, ensinaram os homens a engolir a dor, a calar o medo, a ignorar o corpo. Mas isso não é coragem.
é silêncio. E silêncio, nesse caso, pode custar a vida. Eu era um deles, né? Acho que é a ignorância, né? Homem tem que parar de ser um pouco de machista, né? E abrir os olhos e enxergar a realidade. A maioria dos homens aí que são machistas vão descobrir a tarde demais. Então, o que acontece? Parar de machismo, tá? Sentir um carocinho no peito, vai lá, né? Procura sua orientação médica, vai ver o que está acontecendo, faz o que eu fiz, né? Mas não faz assim, não espera tanto tempo. É isso aí, é importante procurar logo o médico, porque com o diagnóstico precoce, o câncer tem cura. E o Minuto TN de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana e eu te aguardo no próximo sábado, às 11h30 da manhã. Beijo, até lá!